notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. São 8h mais 9 minutinhos, 8h09, nós estamos voltando na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta sexta-feira, dia 4 de agosto, a hora certa por aqui, é sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. Muito obrigado para você que está acompanhando a nossa programação nos 92.1 FM da nossa Rádio Cultura de Timbó e também você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, na nossa transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook e também para você que está nos acompanhando, interagindo com a gente através da nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Estamos também no nosso site, no nosso aplicativo. Você que acompanha a gente pelos 92.1 FM está interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura. Muito obrigado aí pela sua sintonia e também por estar interagindo com a gente na manhã desta sexta-feira. Conforme nós anunciamos já desde o início da nossa programação aqui, nós já estamos ao vivo online com o Eduardo Bastos, ele que é gerente de monitoramento de produto da Diretoria da Vigilância Sanitária de Santa Catarina e vai conversar com a gente, gentilmente atendeu o nosso pedido, nossa solicitação, está aqui para conversar conosco nessa manhã, para falar sobre essa situação das farmácias. Afinal, saiu uma resolução da Anvisa que está autorizando as farmácias do nosso país a fazer uma série de exames, são mais de 40 exames aí que estão sendo autorizados que as farmácias realizam. Acontece que aqui no estado de Santa Catarina nós temos duas leis que não permitem que esses exames sejam realizados. E a gente vai entender como é que fica essa situação a partir do momento em que a Anvisa lança essa resolução, mas temos uma legislação diferente aqui no estado de Santa Catarina. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia, Daí. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura de Timbó. Um prazer estar aqui com vocês e poder tentar, solucionar algumas dúvidas aí que surgiram. Muito bem, Eduardo, saiu essa resolução da Anvisa, então, ela autorizando aí as farmácias a realizarem exames do tipo dengue, a hemoglobina, colesterol, glicemia, toxoplasmose, até o Zika, teste rápido de PSA, teste rápido de HIV, entre outros. São mais de 40 exames que essa resolução da Anvisa autorizou. Mas Santa Catarina tem uma legislação que prevê situações diferentes. É isso, essa resolução da Anvisa, a resolução RDC 786, é uma resolução que ela especifica sobre laboratórios clínicos, laboratórios de anatomia patológica e cita lá, dentre outros serviços que executam atividades relacionadas aos exames de análise clínica. Aí essa RDC incluiu, dentre outros serviços, a presença das farmácias realizando também uma série de exames. Porém, já é vigente aqui no estado desde 2014 a Lei Estadual 16.473. Ela fala sobre prestação de serviço farmacêutico pela farmácia e drogaria que adota outras providências. E essa lei, lá no seu artigo 1º, logo no artigo 1º, ele fala sobre quais prestações do serviço farmacêutico são autorizadas no estado. E são 9 tipos de serviço. Porém, para esses tipos de exames, de análise, propriamente dito, ela só permite de glicemia capilar, que é ali no inciso 6 do artigo 1º, medição e monitoramento de glicemia capilar. Então, é um artigo que ele chama de artigo taxativo, né? Ele não é exemplificativo, ele traz o que é permitido. Então, o que é permitido está ali. Então, a RDC inovou, trazendo novos exames, porém, como a lei estadual, pela hierarquia das normas, ela sobrepõe a uma resolução da Anvisa, então aqui no estado segue proibido outros exames além da glicemia na farmácia. Pois é, e essa situação, eu estava acompanhando também, Eduardo, que tem farmácias até que conseguem liberação para fazer algum exame adicional, até esses exames aí, mas hoje somente com ordem judicial, é isso, né? É isso, já desde essa época que entrou em vigor essa nossa lei estadual 2014, surgiram essa demanda, né, de fazer exames em farmácia. E alguns, digamos assim, laboratórios
que prestam esse serviço, que têm a intenção de prestar esse serviço em farmácia, eles entram com ação, né, ação contra essa legislação estadual, e muitas vezes o Poder Judiciário, analisando essa demanda, julga favorável a esses que ingressam contra a lei estadual, né? Então eles acabam vencendo no Judiciário e têm a permissão de prestar outros tipos de serviços na farmácia. Certo. Esses exames que a gente está citando aqui e que as farmácias têm autorização para receber, para realizar, de qualquer maneira, tem que ficar claro, também estava acompanhando, a gente quer divulgar aqui para a nossa população também, que eles não substituem, eles não são diagnóstico médico e eles muitas vezes precisam ser complementados com aqueles exames de laboratório, né, Eduardo? Isso, exatamente. E que são prestados nas farmácias, né, eles são conhecidos como exames de triagem, né? Então, a própria resolução, essa nova resolução 786, ela diz ali no artigo 12, os exames de análise clínica realizados pela farmácia autorizada como serviço tipo 1 têm a finalidade de triagem sem fins confirmatórios, com vistas a compor as ações de assistência farmacêutica e assistência à saúde e orientação sanitária. Ou seja, ele é um exame que ele te dá uma situação, ele não é de uma precisão, digamos assim, né? Ele te dá um resultado em faixa, mas para você ter um exame confirmatório, você deve contar um médico, né? E esse médico solicitar um exame para você clínico, e aí sim, esse exame de farmácia, ele te dá uma noção do que está acontecendo, é uma triagem, propriamente dito. Ele não tem fins confirmatórios, né? Muito bem, então é bem importante a gente deixar claro isso. O exame é um exame de triagem que vai dar uma direção, aí o médico vai precisar confirmar, vai confirmar com outros exames laboratoriais, para que aí sim possa ter um diagnóstico e um tratamento específico para determinada doença. Mas, enfim, o importante é ressaltar que a importância de que, nesse momento, as farmácias aqui de Santa Catarina, elas não estão sujeitas a essa resolução da Anvisa. Isso é fato, né, Eduardo? Isso, somente para exames de glicemia, né? E essas que ingressaram judicialmente e porventura obtiveram êxito judicialmente, o tipo de fiscalização que seria feita é nesse sentido de eles estarem deixando claro que os exames são de triagem. Então, se eles podem fazer exame, ok, podem fazer. Às vezes tem que deixar bem claro para o consumidor que esse exame é de triagem. Desde a hora que ele vai anunciar, fazendo exame tal, fazendo teste sei lá, análise de dengue, por exemplo. Ele tem que deixar bem claro ali, ó, esse exame a única função dele é triagem, ele não tem fins confirmatórios. Se ele não deixar isso claro, o consumidor também vai estar transgredindo a nova resolução. Muito bem, e para que a resolução da Anvisa tenha validade aqui no estado de Santa Catarina, então, para todas as farmácias, essa legislação ela precisaria ser alterada, e não há nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa de que isso aconteça no curto prazo, né, Eduardo? Não, aí vai do interesse dos setores, né? Da mesma forma que essa lei estadual 16473 foi criada em 2014, foi de interesse de algumas áreas, de alguns setores, o próprio Conselho de Farmácia, né? Então agora vai da demanda dos setores se unirem e buscarem lá com os deputados, né? Na Câmara, na Assembleia, no caso, que é uma lei estadual, né? Então, na Assembleia Legislativa, eles devem buscar uma demanda na Assembleia Legislativa, por intermédio de algum deputado, enfim, para conseguir fazer a alteração dessa legislação ou até mesmo a revogação de alguns artigos, né? Eu entendo que, dependendo do tamanho da mudança, aí teria que ter uma revogação de lei e criar uma lei nova, né? Eu não sei em que ponto eles poderiam alterar essa lei. Mas se for só ali no artigo sobre exames realizados, seria uma alteração do artigo 1º, digamos assim. Enfim, tem que buscar via Poder Legislativo a alteração dessa lei 16473. E de qualquer maneira, as farmácias, né, mesmo que a gente, vamos imaginar que a legislação, essa norma da Anvisa aí tivesse validade, essa resolução da Anvisa tivesse validade aqui no nosso estado,
as farmácias, para realizarem esse tipo de exame, tem que ter toda uma estrutura adequada para isso e seriam fiscalizadas a partir disso também. Exato, exatamente. É um ponto principal que, se porventura tiver alteração dessa lei, enfim, a permissão dos exames de forma integral, esse tipo de serviço tem que ser realizado por exclusivamente profissionais legalmente habilitados, né? Tem que ter um local específico lá na farmácia, enfim, uma série de adequações, né, que a farmácia tem que fazer para poder prestar esse exame. Muito bem, Eduardo, eu quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura. Essas informações são muito importantes para nosso ouvinte aqui, principalmente também para quem os farmacêuticos, né, aqui da nossa região, que muitas vezes ficam aí na dúvida. Bom, aí saiu a resolução da Anvisa e agora? Eu posso, não posso? E aqui em Santa Catarina, então, ainda continua valendo as duas leis que nós temos a respeito, e qualquer mudança, somente com a mudança da legislação, que tem que partir aí da nossa Assembleia Legislativa, e tem farmácias que conseguem atuar aí através de uma medida judicial, mas também com toda, como o Eduardo acabou de explicar, tem que ter toda uma estrutura profissional habilitado para aplicar esses tipos de exames diferenciados. Eduardo, um abraço para você, um excelente final de semana e muito obrigado por ter gentilmente atendido o nosso convite e participado dessa entrevista. Eu agradeço daí, qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui com a Vigilância Sanitária do Estado, né? Eu vou deixar o e-mail aqui para vocês, é o dvsfarma@saude.sc.gov.br dvsfarma@saude.sc.gov.br. Está disponível para tratar e sanar as dúvidas aí, pessoal.